Oi gente, tudo bem? Eu sou a Cris Silva e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fala do Livro. E hoje é dia de resenha, a primeira resenha de 2023. A gente vai conversar sobre Tempestades do Sul, da Brittany Cherry. Quem me acompanha já há algum tempo sabe o quanto essa autora arrebatou meu coração. Eu tenho gostado tanto de ler os livros dela que todo mês, pelo menos, eu tenho que fazer uma leitura da Brittany. Eu quero ler tudo o que já tem publicado aqui no Brasil. Eu já fiz até a minha listinha para dar o check dos livros que eu já li, do que eu tô lendo. E aí, chegou aí pra gente a série Bússola, né? Já tenho aqui em casa os 3 livros, tô aí na expectativa do 4º livro sair. E aí eu comecei Tempestades do Sul, na verdade, em dezembro, mas aí eu dei uma pausa para ler outras coisas que eu precisava concluir e retornei à leitura agora em janeiro e assim, sensacional, a escrita da autora, maravilhosa, perfeita, como sempre, né? Então, eu acredito que ao longo de 2023 vocês vão me ver falando bastante sobre essa autora aqui, porque de fato ela tá aliando o meu top 3 de autores favoritos da vida. Que demais! E vamos falar então de Tempestades do Sul, primeira leitura concluída em 2023. E se vocês gostam de vídeos de resenha, já deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e comenta aqui se vocês já leram alguma coisa da autora que eu quero saber. Tudo bem? Em Tempestades do Sul, o livro 1 da série Bússola, a gente vai conhecer 2 personagens, a Kennedy e o Jax. Uma coisa que eu curto muito nos livros são histórias que os capítulos alternam entre os personagens principais, porque assim a gente consegue ver a perspectiva dos 2 lados, né? Da história, entender os 2 personagens, seu sentimento, as motivações para determinadas atitudes. Então eu acho isso muito incrível. E aqui a gente vai ter essa alternância de personagem e também de tempo, o que é muito legal. Então a gente vai ver o presente deles e também o passado, quando eles ainda eram crianças. O livro vai contar a história de Kennedy, que já é adulta, uma mulher que traz muitas marcas e dores de uma perda, né, de um acidente que aconteceu e que isso vai consumindo ela aos poucos. Ela atualmente está em um casamento fracassado, onde o marido abusa de forma psicológica com ela assim, o tempo todo, a culpando sobre tudo o que está acontecendo, desprezando os seus sentimentos, menosprezando o que ela fala ou o que ela sente, sempre rebaixando ela. Então a gente acompanha muito isso, porque eu não lembro exatamente com o que ele trabalha, não lembro se o livro aborda exatamente com o que ele trabalha, mas ele precisa ir para algumas reuniões com clientes, com a empresa, e ela precisa estar presente ali do lado. Então em certos momentos ela tem crise de pânico na frente de todo mundo. Algum detalhe, alguma fala, ou ela olha para alguma coisa, então ela relembra esse trauma, traz aquela crise de pânico e ele sempre descarrega nela que é frescura, que já passou, que ela já deveria superar, que isso vai sujar a imagem dele. Então o tempo todo a gente vai vendo toda essa problemática ali desse relacionamento em que ela se encontra. E aí em um certo momento alguém ali no evento fala para ela sair desse relacionamento, que não é para ela, que ela merece algo muito além disso, mas eu acho que ela tá tão imersa que ela não consegue nem enxergar que ela merece algo mais, né? Ela trabalha com escrita, né? Ela é escritora, ela publica livros ali e ela já tá um tempo sem escrever, sem criatividade para nada, só imersa nessa dor, nesse sofrimento dela, nessa depressão, por assim dizer. E aí, em uma dessas crises de pânico, o marido dela surta e expulsa ela de casa, como se ela fosse uma ninguém. Tipo, bota ela para fora e diz que não quer mais ela, e a única alternativa é ela ir para a casa da irmã, que ela já tá há mais de um ano sem ver, e tipo, só tem ela agora. Então é ela e a irmã e ela precisa desse conforto e vai atrás da irmã. Chegando lá, a irmã recebe ela assim de braços abertos numa pequena cidade que ela não conhece, então já recebe ela de braços abertos, só que a irmã está indo para uma viagem com o marido, até convida ela para ir junto. Ela, não, a viagem de vocês, vão aproveitar, está tudo bem comigo e eu vou superar. E aí sim que começa todo o rolê da Kennedy nessa cidade e as coisas que vão acontecendo. E aí a gente também vê a parte do Jax, né, que é um cara
que ele é taxado na cidade como o vilão, o cara ruim, a escória da cidade, que ele é igual ao pai dele, que tem atitudes horrorosas. Então ele é tipo o bad boy ali da cidade. Só que quando eles têm esse primeiro contato, ela sente alguma coisa familiar ao olhar nos olhos do Jax. E ele também sente alguma coisa familiar, mas não entende o que seja. E aí vamos desenvolvendo aí a história, alternando no passado, onde fala que a Kennedy passou 2 anos em um acampamento nas férias, acampamento de verão. Tudo que rolou nesse acampamento, as pessoas que tratavam ela como se fosse a garota estranha, ela é estranha, ela não se encaixa em nada. E lá ela conhece um garotinho que também é tipo, o estranho, porque ele é muito educado, ele tem um cuidado com as outras pessoas, então eles acabam formando uma amizade e ao longo desses anos eles vão trocando cartas. E aí, minha gente, pasmem, porque é isso mesmo que vocês imaginaram. Esse cara lá, essa criança, essas 2 crianças são Kennedy e Jax. O quê? Não acredito. Só que aí, quando eles percebem quem são para eles, o Jax se fecha completamente, porque ele passou por um trauma muito grande, uma situação difícil, e ele precisava muito da Kennedy, continuava escrevendo para ela e ela nunca respondeu. As cartas nunca tiveram resposta. E por outro lado, a gente vê uma Kennedy que conversava muito com seu amigo, que enviava cartas para eles, e as cartas também não eram respondidas. Só que quando você é criança, você não tem aquela noção de, poxa, eu vou pedir ao meu pai, minha mãe, para que me leve lá no endereço, para entender o que está acontecendo com meu amigo. Não tinha essa noção. Então o tempo foi passando, eles perderam o contato. Então Jax foi guardando essa mágoa da Kennedy porque ela sumiu, simplesmente sumiu num momento mais difícil. E aí a gente vai vendo todo esse rolê aí dos personagens, como é que eles vão desenvolvendo a história, como é que eles vão superando os seus traumas, como é que eles vão tendo essa troca, relembrando essa amizade, reavivando essa amizade que eles tinham antes. E, minha gente, minhas considerações sobre essa leitura, eu dei 4,5 estrelas. Foi um livro que eu curti muito a história, eu me emocionei em alguns momentos. Tem um personagem aqui que, você sabe, né, que eu esqueço aqui os nomes dos personagens. Eu não sei se é Connor, não tenho certeza. Eu posso estar até misturando com algum outro livro, que isso é bem minha cara. Mas o Jax, ele trabalha com encanação e ele tem um funcionário. E esse funcionário, ele é um jovem ali que é muito batalhador, porque ele tenta ganhar dinheiro para ajudar a mãe dele, que está enfrentando um câncer. Então ele tem um propósito muito bonito, né? E ele é muito divertido, esse personagem, assim. Foi um dos personagens que eu mais gostei na história, que ele é muito divertido. Ele sempre fala pro Jax que eles são sócio, e o Jax fala o tempo todo, eu sou seu chefe, eu não sou seu sócio. Ele, não, mas a gente vai criar alguma coisa junto e a gente vai se tornar sócio. Então, as partes com esse personagem é muito divertida. Mas, no geral, embora eu tenha gostado, embora eu tenha me emocionado, embora eu tenha me divertido, tem todo um adentro aí, um etc aí, umas aspas aí pra gente falar. Porque eu achei a história, assim, muito parecido com Vergonha, né? Porque Vergonha também traz um personagem que é o bad boy da cidade e uma menina que é a mocinha, que se muda lá pra cidade, né? Volta pra cidade dela de infância e acaba tendo esse contato com o bad boy da cidade. As pessoas começam a criticar, não entendem muito bem o que tá rolando aí. Então parece muito essa história, parece a mesma base de história, só que com enredos diferentes, mas tipo, eu senti a mesma coisa, inclusive que aqui é Jax e lá é Jack, né? Então até isso se parecem. Eu achei assim que ela só, tipo, vou copiar, mas não tudo. Deu essa sensação. Então, só por esse detalhe aí, esse detalhe foi um dos pontos, né, que me pegou de ser muito parecida a história. E também porque fala muito sobre o marido da Kennedy, que eles vão se separar, que não vai dar certo. Ela vai embora para outra cidade, ela muda a vida dela completamente. Ele entra em contato com ela em algum momento aqui, porque ele tá precisando muito da ajuda dela para poder fechar um novo negócio, fechar uma venda. E a pessoa que vai fazer essa compra com ele exige que ela esteja presente na hora de fechar o contrato, meio que para castigar ele, né? Porque essa pessoa, ela sabe do que tá acontecendo, todo o rolê. E ela não vai, ela não responde, ela bloqueia. E no final da história, ela anda um pouco, alguns anos à frente. Os personagens ali já em outra fase da vida deles, que eu não vou abrir aqui para não dar spoiler para vocês.
mas não fala sobre esse fim do casamento. E aí? O casamento terminou mesmo? Eles se encontraram, assinaram as papeladas? Ficou muito aberto essa parte e me incomodou, porque a autora, ela fechou realmente a história, ela concluiu e o final foi muito incrível pra mim. Porém, isso me deixou com incômodo. Então, talvez esses 2 pontos me fizeram dar 4 estrelas e meia, o que é excelente. Foi um livro maravilhoso, recomendo demais. A escrita da autora é sensacional. Tanto que quando eu peguei ele para ler em um dia, eu li 10 capítulos assim, ó, voando, porque realmente é uma história, uma escrita que prende você. Então é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dar o seu like, deixar aqui nos comentários se vocês já leram alguma coisa da Britney. Me acompanha no Instagram também, que vai estar aparecendo aqui na tela para vocês. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo, hein? Tchau!